Hoje a gente vai falar de uma lei espiritual que pode ser chamada lei da hereditariedade. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vayeri, hoje focando nos parágrafos de 119 a 120 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar começa trazendo um versículo, se você quiser ver aí na sua Bíblia, eu vou abrir aqui, Deuteronômio 10, 15. E esse versículo fala sobre como Deus escolheu os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, e por consequência escolheu também os seus descendentes. E aí o Zohar acaba dizendo o seguinte, é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas quando eu falo que Deus escolheu os patriarcas, não foram só 3 indivíduos, só Abraão, só Isaac e Jacó. É como se Deus estivesse escolhendo eles e tudo que vem depois, os descendentes. Bom, então eu estou falando de uma lei espiritual, como eu falei antes de começar o vídeo, que é a lei da hereditariedade. Uma vez que Deus, digamos, se compromete com uma escolha, com uma promessa, com alguma coisa, ele está se comprometendo com aquilo e com todas as consequências daquilo, todas as derivações daquilo. Então, aqui a gente entra num conceito cabalístico, que eu falei que pode ser chamado de hereditariedade, que é o seguinte, as nossas energias nunca são propriamente só nossas. E elas vão em duas direções, vamos pensar assim. Muito do que eu tenho hoje na minha vida, do que eu estou vivendo, do que eu estou recebendo, é por causa dos meus antepassados, né? É herdado dos meus antepassados. É um legado que deixaram para mim. E aqui eu estou falando, claro, de um legado espiritual, né? Não estou falando de herança material, deixou uma casa para mim, né? Do mesmo modo, nós estamos deixando o tempo inteiro legados para os nossos descendentes. Nós vamos ser a herança espiritual dos nossos descendentes. Então, a ideia que a Kabbalah vai trazer é a seguinte, a gente tem que ter uma ideia de que as forças espirituais que nós temos não necessariamente nasceram só de mim. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de você ter desenvolvido algo, sendo que todo o seu ramo familiar não tinha. Mas isso é mais a exceção do que a regra. Em geral, todas as habilidades, os dotes, as forças espirituais que você manifesta é porque vieram dos seus patriarcas. E você vai deixar para os outros. Agora, talvez o lado pegadinha disso é que a gente recebe coisas boas e coisas más, né? Quando a gente fala de coisas más, tem gente que inclusive fala de maldição familiar. Infelizmente isso acontece. Às vezes a família vem com uma tradição, vamos chamar assim, espiritual, negativa, e aquilo pode pegar em mim. Né? Então, quando vem esses casos, também é importante eu deixar de lado a herança familiar. Né? Mas o Zohar não está falando disso, ele está falando de quando eu realmente recebo a herança e abraço. Bom, e aí, por que o Zohar fala, ou melhor, por que o Deuteronômio fala de Hesed, de Abraão, Isaac e Jacó? Eu já estava dando resposta. Porque, na verdade, está dizendo que eu posso receber Hesed, Gevurah e Tiferet. Vamos lembrar que Abraão, Isaac e Jacó eles representam 3 esferas da árvore da vida. Então é mais ou menos nisso que eu estava falando. Eu recebo da minha vida todo um sistema completo. Direita, esquerda e centro. Todo um sistema harmonioso. Nunca existe aquilo de eu receber só o lado bom da minha família e nada de negativo. E como também não existe eu receber só as maldições que eu falei, só coisa negativa e nada positiva. Eu recebo um pacote mesmo, tá? Então eu tenho que sempre pegar esse pacote que eu herdei, né, que me deixaram de legado, e tentar usar com o famoso equilíbrio da Kabbalah. Coluna da direita, da esquerda e do meio. E tentar deixar, agora quando eu vou na outra vertente que eu falei, deixar para os meus descendentes também esse legado equilibrado. Eu vou passar para os meus descendentes as 3 colunas, Hesed, Gevurah e Tiferet. Mas sempre que eu puder, deixar esse legado mais harmonioso para quem vem atrás de mim. Tirando o que tem de negativo e deixando o que tem de positivo. Então quando eu acabo fazendo essa prática, vamos chamar assim, eu acabo fortalecendo a minha conexão com os ancestrais, que é super importante para Kabbalah, a minha conexão com a espiritualidade e a minha conexão com os descendentes. E eu acabo fazendo uma cadeia de transmissão espiritual, com aqueles que vieram antes de nós e com os que vão vir depois de mim. Garantindo que sempre que possível, os meus atos não acabam só em mim. Se eu estou fazendo algo de positivo, eu sei que aquilo vai chegar nas gerações futuras, vai chegar no mundo vindouro e eventualmente vai ajudar com que todo mundo chegue num nível melhor de correção. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.